Nós temos um desafio em relação às 4 vertentes do saneamento básico, né? Tanto no acesso à água tratada, hoje nós temos 83,1% da população com acesso ao serviço de abastecimento de água tratada. Temos apenas 55% da população com acesso ao serviço de coleta e tratamento dos esgotos. Em relação aos lixões, também temos um grande problema. Em relação à drenagem urbana, apenas 5,1% dos municípios possuem plano diretor de drenagem urbana, ou seja, temos um grande desafio, porque o Marco Legal de Saneamento, ele estipula que até o ano de 2033, 99% da população precisa ter acesso à água tratada e 90% precisa ter acesso à coleta e tratamento dos esgotos. Infelizmente, quando a gente não tem acesso à água tratada, coleta e tratamento dos esgotos, a gente tem uma série de doenças que acabam afetando a vida da população, né? Então, dengue, esquistossomose, leptospirose, hepatite, diarreia, né, são doenças que estão associadas à falta de saneamento básico. No último dado disponível, nós tivemos 344 mil internações por doenças associadas à falta de saneamento e mais de 11.500 óbitos, né? Então, além de a gente ter um prejuízo na saúde e na qualidade de vida da população, a gente tem um prejuízo também no desenvolvimento das crianças, né? Quando as crianças, por exemplo, elas têm a falta de saneamento, principalmente ali na primeira infância, elas têm um prejuízo no seu desenvolvimento neurológico, no seu desenvolvimento físico. Isso vai lá na frente trazer uma menor escolaridade média. Hoje nós temos uma diferença de 1,8 anos, quem tem acesso ao saneamento estuda, então, quase 2 anos a mais do que quem não tem. Isso vai refletir na renda média da população, né? Então, o Instituto fez um estudo que ele apontou que a universalização do saneamento poderia gerar um ganho de 1,4 trilhão de reais para o nosso país, né? Esse ganho, ele está associado à redução de custos com saúde, né? Então, 25 bilhões, a valorização imobiliária, né? Então, a gente tem aí 48 bilhões de ganho com valorização imobiliária, de ganho com turismo. Ninguém quer ir para uma praia onde sabe que vai ter virose depois, porque não teve saneamento básico, né? Então, a gente tem um ganho de 80 bilhões de reais com o turismo, né? Com a conservação ambiental advinda do acesso pleno ao saneamento. Nós temos um ganho de produtividade enorme, né? Então, quando a população fica menos doente, ela consegue produzir mais, seja um trabalhador seletista, seja um trabalhador informal. O informal, ele só vai ter renda se ele trabalhar, né? Então, esse ganho de produtividade, ele é estimado em mais de 400 bilhões de reais, né? E ganhos que passam aí de geração em geração. Porque a partir do momento em que uma criança rompe a barreira da falta de saneamento básico, essa criança consegue ingressar numa faculdade, ela consegue garantir um futuro mais digno depois, com um salário melhor, e as próximas gerações da família dessa criança já terão acesso ao saneamento e já colherão os benefícios, né, do acesso ao saneamento. Então, a gente costuma falar que o acesso pleno ao saneamento, ele é a força motriz de desenvolvimento econômico e social do nosso país de uma maneira geral. Quando a gente pega, né, as capitais com melhores indicadores de saneamento, né, como Goiânia, Curitiba e São Paulo, a gente vê que são cidades, primeiro, que priorizaram o saneamento básico, que entenderam que o saneamento não é uma política de governo A, B ou C, e sim uma política de Estado, né, que entenderam que é necessário fazer um planejamento em relação ao tema saneamento básico, entender quais são as obras, quais são as metas intermediárias que precisam ser alcançadas, e ao longo dos anos, independentemente de governo, essas metas foram perseguidas e as obras foram realizadas. Então, a gente vê que esses municípios foram concretizando esse planejamento estabelecido no passado, ano a ano, até atingir a universalização do saneamento básico, né? E isso passa por vontade política,
né? Isso passa por ter agências reguladoras, técnicas independentes, com uma governança estruturada, cobrando o avanço do acesso ao saneamento. Isso passa também por uma população consciente, né? Uma população que entende que os serviços de saneamento básico vão trazer, né, uma melhoria na qualidade de vida da sua família e que entendem também que as tarifas de água e de esgoto fazem parte desse processo, porque é um serviço que está sendo prestado e que vai ter impacto direto tanto na vida das pessoas quanto no meio ambiente no qual essas pessoas estão inseridas. Essa lei, ela estabelece, então, uma mesma meta para os mais de 5.570 municípios no nosso país. Então, hoje, todos os municípios precisam universalizar o acesso ao saneamento até o ano de 2033. Essa lei, ela trouxe também a necessidade de comprovação da capacidade econômico-financeira por parte das companhias de saneamento básico. Isso fez com que muitas companhias que não conseguiram comprovar sua capacidade financeira de universalização até 2033 buscassem parcerias público-privadas, concessões, privatizações, para alavancar esse volume de investimentos, entendendo que isso traria maior celeridade no seu processo. E aí a gente já tem hoje, tanto em estruturação quanto com contratos assinados, mais de 3 mil municípios, com impacto direto aí na vida de 115 milhões de pessoas, né, ou seja, mais de 50% da população brasileira, 370 bilhões de reais já captados, 61 bilhões de reais em estruturação, né? Isso demonstra que agora nós precisamos tanto acompanhar os contratos que já estão assinados, a evolução desses investimentos, o cumprimento desses contratos que foram estabelecidos, ou no caso dos projetos que estão em estruturação, acompanhar então, né, a evolução desses projetos para que os contratos aconteçam, mas temos também um ponto de atenção, que são os municípios que ainda estão irregulares, né? Então, temos aí 363 municípios que ainda estão na irregularidade, quase 7 milhões de pessoas vivem nesses municípios, e o investimento nesses municípios é muito baixo. Então, o meu ponto de atenção o investimento vai se traduzir em obras que vai se traduzir em um maior percentual da população com acesso ao serviço. Hoje o Brasil está investindo em média 25 bilhões de reais e deveríamos estar investindo 45 bilhões de reais ao ano. Então precisamos acompanhar esse aumento no volume de investimentos, porque o acesso pleno só vai acontecer, né, com esse investimento na ponta acontecendo e com a cobrança das agências reguladoras e da população de uma maneira geral em cima do avanço do saneamento. Bom, a tecnologia ela é fundamental, né? Seja para assertividade na hora de se empregar o investimento. Então, hoje, com geração de dados, informação e conhecimento, a gente consegue tomar a decisão de uma maneira muito mais assertiva para que esse investimento gere impacto na vida da população, seja para buscar formas em locais em que a solução tradicional não leva, buscar maior eficiência operacional para gerar um menor custo de operação, para gerar um menor custo de expansão dos serviços. A gente sabe que o cobertor ele é sempre curto, né? Então, muitas vezes não há dinheiro para fazer todas as necessidades que a gente tem, e a tecnologia ela vem para isso, ela vem para, enfim, trazer soluções que sejam eficientes do ponto de vista operacional, que deem maior resultado e que tragam informações, dados, para que a tomada de decisão seja mais assertiva na hora de avançar com o saneamento básico. O saneamento ele só vai ser pleno na vida de todas as pessoas se a gente tiver uma união de esforços entre público, entre privado, entre empresas fornecedoras, né, entre empresas, enfim, dos diferentes ramos, né? A gente tem que aprender com
setores que já estão à frente do setor de saneamento básico, buscar trazer tecnologias desses setores, enfim, unir esforços para que lá na ponta o saneamento chegue na casa da Dona Maria. Então, enfim, essa troca de informações, essa troca de construção de conhecimento, ela é essencial para que a gente possa chegar aí nas metas do Marco Legal do Saneamento Básico. Conecta Saneamento. Conectando soluções, transformando o saneamento.